Eu lembro que eu tava na rua quando eu vi esse resultado com o jornal. E aí eu fui atrás de contar pra minha família. No dia, os meus pais estavam na casa dos meus avós, que é uma casa bem próxima, numa rua bem próxima à minha casa. E aí eu fui lá, no momento que eu entrei na casa da minha avó, tava minha avó, meu avô. Lembro quando eu cheguei em casa, aí minha mãe me perguntou, e aí como é que foi? Eu falei, eu acho que fui bem. Eu não me senti, assim, indo tão mal. Boa parte das questões eu consegui responder. Mas eu sabia que eu não tinha ido tão bem na parte específica. Isso eu tive consciência. E eu já esperava por isso. Que eu tinha acabado de me formar e o meu conhecimento na parte específica ainda estava um pouco fraco. Mas eu tinha tempo suficiente para tentar quantas vezes fossem necessários. Eles me estimularam mais. A força que eu tive para seguir tentando veio daquele dia. Daquele dia que até então eu tinha recebido um balde de água fria. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Retornando ao canal, passamos pelo carnaval agora de 2025. Eu dei uma pausa aqui na produção porque eu não consegui vlogar, gente, não consegui. Tentei vlogar na minha ida, passeio que fizemos aqui pra Pirenópolis, né? E curtindo o meu aniversário, pra quem não sabe, eu fiz aniversário dia 3 de março agora. Mas eu não consegui vlogar, a intenção era postar um pouco, mostrar um pouco da região. A gente estava passando no período de carnaval pelas cachoeiras aqui da região do estado de Goiás e falar sobre o tema que eu vou falar hoje aqui, tá? Então vai ficar sem vlog, mas já vamos iniciar o tema aqui hoje, que é a continuação do vídeo da história da Sargento Isabela, tá? Porque o intuito aqui do canal Perrengues Militares é trazer à tona todas as minhas memórias e fazer disso um compartilhamento e trazer os aprendizados dessa minha jornada como militar de carreira da Força Aérea Brasileira, que teve perrengue. Foi um atrás do outro, mas teve bastante histórias alegres também. O primeiro vídeo dessa playlist foi praticamente um ano atrás, gente. Se não me engano, acho que 26 de março. Eu vou estar aqui no canal contando essa história e ao mesmo tempo trazendo atualidades do ambiente militar, porque os perrengues, mesmo depois da minha saída, os perrengues continuam, né? Pra vocês terem uma ideia aí, se rolarem aí as playlists, vocês vão ver que eu também estou contando casos criminais envolvendo o ambiente militar, porque tem assunto atual, tem assunto do passado, vai ter muitos assuntos sobre perrengues do ambiente militar e eu estou aqui para falar sobre isso, o lado A, o lado B, o lado C do ambiente militar, aquilo que a Globo não mostra, entre aspas. E a saga continua. Vamos continuar aqui lembrando a vocês de como foi o meu processo até a entrada na EAR. No vídeo anterior, iniciando a história da jornada da Sargento Isabela, eu contei um pouco de todo o processo de começar a idealizar essa vida militar, mesmo eu tendo vindo de uma família por parte de pai com uma certa tradição militar. Lembrando, meu pai não chegou a ser militar, porque até então, na época, para o alistamento, foi mostrado um certo problema que ele tinha de coluna e ele não foi aceito, né? Eu cheguei a questionar isso com ele, mas ele não conseguia abrir o jogo, ele não conseguia falar sobre isso. Eu acredito que ele tinha uma certa dificuldade de lidar com essa questão. Aí alguém pode me perguntar, nossa, era o sonho do teu pai ser militar? Não. Provavelmente não. E provavelmente ele não tinha nenhuma condição de se colocar como militar. Se a minha jornada foi de bater de frente com muitas autoridades, muitos mais antigos do que eu, meu pai mil vezes, era aquele aquariano rebelde nível hard, tá? Então, se ele tivesse entrado, provavelmente ele duraria menos do que eu durei dentro de um ambiente militar. Mas, naquela época, como o meu avô era um militar, o percurso natural e que daria inicialmente uma certa estabilidade financeira seria a entrada para o serviço militar. Mas não foi o caso. Ele teve que galgar a sua estabilidade financeira de outra forma. E na sequência, o destino trouxe essa oportunidade para mim. A filha, mulher. Eu tenho um irmão, mas ele nunca quis um ambiente militar, nunca nem chegou a cogitar tentar. E de início, como eu já falei no vídeo anterior, eu entrei mais pela questão. Não era um sonho, depois passou a ser uma idealização sim, mas de infância não era um sonho, mas era algo que
cabia no momento. Por quê? Porque iria suprir a necessidade que eu tinha de já ter a minha independência por volta dos 20 e poucos anos, que se eu fosse entrar numa faculdade, eu não teria tão rapidamente assim, tá? E pra mim era mais importante eu sair mais rapidinho da casa dos meus pais. Então foi algo que eu fui alimentando e fui idealizando como uma opção, sim, de carreira, tá? E de início a idealização foi bem gostosinha, tá? Na minha cabeça seria tudo maravilhoso. Só que não. Fiquem até o final. Começar a entender essa jornada. Pois então, naquela época, o que sobrou pra mim foi fazer esse curso preparatório lá em Madureira. Que logo de início eu vi que ele era bem fraquinho. E eu pensei, complicado, mas era o que tinha. Então, foi aquele mesmo. Só que ao mesmo tempo, eu estava tão empolgada, tão entusiasmada, aquela sensação de pensar assim, nossa, vou virar sargento com 17 anos, 17 para 18. Isso me empolgou tanto que eu tava pilhada. Eu fui pilhada. Eu lembro que eu tinha menos de 2 meses pra prova e eu realmente fiquei naquele estudo regrado, dentro do que eu podia, com as condições que eu tinha naquele momento. Aproveitei que nos fundos do meu quintal tinha um local que dava pra estudar muito melhor, porque na minha casa, era uma casa pequena, lá em Magalhães Bastos, no Rio de Janeiro, e meu pai ficava com a Rádio Globo o dia inteiro ligada, e quando não, à noite, os meus pais assistiam TV. Muitos podem até dizer assim, ah, mas era só você estudar no seu quarto. Não, gente, a casa era bem pequena, então assim, qualquer barulhinho que colocassem na sala, dava pra ouvir no quarto. E meu pai só ouvia Rádio Globo ou a televisão estrondando. Ao longo da minha saga para o concurso, por várias vezes eu tive que chegar pra ele, pode baixar que eu tô estudando? E ele respeitava, tá? Durante o dia ele respeitava. Só que ao mesmo tempo, não dava o tempo inteiro pra ficar batendo de frente com os meus pais, principalmente meu pai, só pra estudar. Ia ser um estresse a mais do que toda aquela adrenalina, do que toda aquela ansiedade, que é ficar tentando para um concurso público, porque você fica estudando e estudando e horas a fio, e com aquela incerteza gigante que ela praticamente te domina. Quem já passou por isso sabe como é, né? Quanto mais a gente se dedica, mais a gente fica com aquela incerteza. Será que vai ser tudo em vão? Lembrando que no caso da minha especialidade, eram 15 vagas. 15 vagas. Competição nacional, gente, era o Brasil todo. Então assim, por mais que, ok, possa existir em alguns locais do Brasil, alguns estados, que o pessoal não estivesse tão interessados neste concurso, ou que não existissem tantas pessoas tão bem preparadas, eu não tinha controle dessa informação, né? Então, na minha cabeça, eu estava disputando com o Brasil inteiro, porque fica aberto pro Brasil inteiro, 15 vagas. E isso não me assustava, isso me estimulava mais. Mas ainda assim, era um motivo pra pensar, gente, 15 vagas. Eu tenho que ser muito boa. Eu tenho que fazer uma prova muito bem. Eu tenho que tirar um notão. Lembrando, nessa época eu não fui atrás de nota de corte, nada disso. Tudo isso pra mim ainda era estrangeiro, sabe? Eu não tinha ideia, eu não tive bizu. Não, eu fui estudando empolgada com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Uma observação. O cantinho que eu falei que deu pra eu estudar melhor foi um canto de um quintal. Eu não sei se eu tenho fotos pra mostrar pra vocês, mas que eu tinha uma casa que era pequena, tinha um quintal que era bem maior, só que toda essa região, toda essa localidade era de família, é de família até hoje, né? É herança de família. E, num dado momento, um tio meu, esse militar do exército, ele decidiu fechar essa parte, que até então era o meu quintal desde criança, e iria usar para fazer uma obra de um salão de festas e tal, e essa obra ficou um tempão parada. Até hoje, não aconteceu nada lá. Entrando nesse quintal, tinha uma casa abandonada, já naquela época, que até então era uma casa que o meu avô colocava para alugar. Que ele colocava 2 casas para alugar. Naquela época ficavam vizinhas da minha casa, a casa que eu fui criada. Então nessa casa que estava abandonada, foi que eu arranjei uma mesinha por lá, uma cadeira, um banquinho, e ficava lá estudando. E ninguém me apurrinhava lá. Não passava ninguém, não tinha mais obras, as obras ficaram paradas, então não tinha pedreiro, o som do rádio, da televisão, não chegavam lá com essa força, assim, não chegavam, no máximo estourando algum vizinho complicado que pudesse aumentar o som da casa dele, que poderia me perturbar. Naquela região também acontecia muito isso. E, portanto, assim eu fui seguindo até o dia D, o dia da prova. Para aquela menina de 17 anos, na primeira tentativa de um concurso público, eu fui muito empolgada, eu fui muito esperançosa. Assim, quem disse ou quem poderia dizer que eu não teria chance de passar?
se eu fiz a minha parte dentro do que eu podia estudando. Eu fui muito empolgada, com muita confiança. Só que era aquela confiança meio burra, meio mal informada. Vocês vão entender, vai ficando até o final. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhum desses babados que eu vou estar passando aqui, contando toda essa trajetória da Sargento Isabela para vocês. Perde não, já se inscreva. Naquele ano a prova foi no Maracanã, então foi a minha primeira vez, primeiro concurso, primeira prova que eu fiz no Maracanã. A experiência é memorável, assim. Ter feito a prova no Maracanã, nessa primeira tentativa, não foi lá daquelas condições mais confortáveis. Não foi, tá? Nesse ano, não tinha nem aquela cadeirinha, tá? Que eu cheguei a ter no ano seguinte. Mas nesse ano não teve nem a cadeirinha. Foi sentada mesmo, naquelas escadinhas, né? Como se fosse escadinha. É o banco, que na verdade é uma escadinha. Numa das arquibancadas lá do Maracanã, que eles fecharam só pra isso. Já vinha até no cartão do candidato a orientação de levar prancheta. Quem não levou prancheta já se arrebentou ali. Então eu levei prancheta, tudo bonitinho. Naquela época, meu primeiro ano como concurseira, aquele caderno do candidato, o cartão do candidato, eu li tudo, de cabo a rabo. Vocês não têm ideia. Eu lembro de chegar toda empolgada, encontrar até uma menina que tava nesse tal cursinho de Madureira, e ela dá um oi pra mim, oi pra ela. Eu não sei, eu acho que ela era da mesma especialidade que eu. Mas ainda assim eu conhecia poucas pessoas, né? Eu lembro de só ter cruzado com uma pessoa conhecida, que tava no mesmo cursinho preparatório, naquele momento. Foi uma experiência bacana, você tá lá sentada pra fazer uma prova de concurso público e avistando aquele gramado imenso do Maracanã, né, o estádio Maracanã do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo você não consegue contemplar muita coisa porque tem toda aquela tensão do concurso público. Na época eu não sei dizer se foi nervosismo, se foi psicológico. Eu tava com uma tosse alérgica, que normalmente eu não tenho, mas naquele dia eu tava, porque eu também estava recém-curada de um resfriado. E aí foi um pouco complicado pra fazer aquela prova. Por mais que eu tivesse que me concentrar na prova, e eu estava me esforçando pra me concentrar na prova, toda hora eu ficava tossindo, e muito preocupada. Obviamente eu ficava muito preocupada com os candidatos. Daqui a pouco alguém ia me xingar, porque eu tossia, e claro, tava um pouco afastado, né? Eles colocavam a gente de uma forma um pouco afastada, mas não tanto. Então, menos mal que era aberto esse estádio do Maracanã, diferente de uma sala de aula, se fosse feito dentro de uma instituição, de uma faculdade. Então, volta e meia eu pedia licença, eu pedia autorização pra ir no banheiro, na verdade era no bebedouro, pra beber água, pra tentar aliviar. Então, fiquei muito nessa situação também, isso quebrou um pouco da minha concentração naquele dia, né? Mas fiz a prova como eu tinha que fazer, como eu podia fazer. E ok, terminei aquela prova e saí, se eu não me engano, aquela prova também já foi uma prova que eu fiz virada. Acho que todas as provas de concurso público eu fiz virada. Essa, se eu não me engano, também foi assim. Até pra não perder o horário, que foi bem cedinho, foi num domingo bem cedinho. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, aí minha mãe me perguntou, e aí como é que foi? Eu falei, eu acho que fui bem. Eu não me senti, assim, indo tão mal. Boa parte das questões eu consegui responder. Mas eu sabia que eu não tinha ido tão bem na parte específica. Isso eu tive consciência. E eu já esperava por isso. Que eu tinha acabado de me formar e o meu conhecimento na parte específica ainda estava um pouco fraco. Na escola que eu fiz, a questão do ensino técnico, do conhecimento técnico, não era tão técnica para um concurso desse. Então eu já esperava isso. E eu consegui confirmar isso na prova. Mas ainda tinha esperança. E no outro dia D, que é o outro grande dia, que todo concurseiro fica extremamente ansioso pra ter logo as informações, é um dia do resultado do gabarito. Se eu não me engano, saiu no dia seguinte. Se não me engano, acho que não saiu no mesmo dia não, gente. Saía 2 dias após, alguma coisa assim. E quando eu peguei o gabarito, que eu comecei a corrigir a minha prova, na época, né, a média pra aprovação, a média mínima, era 5. E eu lembro que eu fiz 62, né? E aí, quando eu vi que eu fiz bem acima da média mínima, eu fiquei mega empolgada. Porque aprovada eu estava, né? Convocada, aí seria um outro departamento, porque eram 15 vagas. Mas aprovada eu estava. Como eu não tinha noção da média de corte, eu fiquei muito empolgada. Fiquei muito empolgada. E aí eu saí contando pros meus familiares, nossa, fiquei aprovada. Passei, consegui a nota acima da média e tal. Tô empolgada, tô confiante. Tem uma questão que eu não comentei até então, né? A minha trajetória no ensino médio, também no ensino fundamental, era de uma garota estudiosa. Uma garota que levava a sério os estudos. E que quando estudava, tirava nota boa. Como eu posso dizer, já por esse histórico, a minha família dava fé em mim.
Só que de uma forma que eu também não enxergava, eu não esperava, sabe? Enfim, no dia do resultado do concurso, do resultado da prova, para ver os convocados, naquela época era a Folha Dirigida, o jornal da Folha Dirigida, você tinha que se dirigir a uma banca de jornal, gente, eu acho que hoje não é mais assim. Quem está me assistindo aqui e é um concurseiro, um candidato para os concursos de sargentos, seja da especialista, ou EAGS, o concurso técnico, ou do Exército, me informem. Eu acho que é só pela internet, né? Mas me diz aí se vocês ainda vão na banca de jornal comprar folha dirigida. Eu acho que não. Eu acho que essa época já passou. Eu fui, comprei o jornal e tava toda empolgada, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu toda empolgada e toda confiante, pensando assim, se eu não fui titular, eu tenho chance de ser reserva, porque eu tirei 62. Eu tinha tirado média 6. Aí eu fui lá. Eu fui ver meu nome. Gente, agora a gente ri. Agora eu consigo rir. Mas naquela época eu fiquei muito chateada, muito abalada. Quando eu vi, tava o meu nome. Fui lá no meu nome, né? O meu nome completo, certinho. Aí eu confirmei as médias, a média de português, a média da matéria específica, que tinha sido mais baixa do que a média de português. E a nota total, que foi realmente a mesma nota, que eu consegui calcular certinho, a mesma média. E aí do ladinho, aprovado. Aí quando, na parte de convocação, era um número que eu nem lembro, gente, mas muito distante. Muito distante, sim, hiper mega distante. Muito distante. 1000 e não sei quanto, eu não lembro, gente, mas era muito distante. Eu fiquei bugada. Eu parei. Eu fiquei um tempo assim, estatelada. Olhando assim, estatelada. Teve um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Eu também estava muito confiante com essa média, né, 62, porque um primo meu, que tinha passado no ano 2000, mas a especialidade dele era BET, eletrônica, tinha passado com média 5. Ele falou, ele passou média 5, a média mínima, ele tinha passado com essa média. Então, eu acabei fazendo um comparativo, eu pensei, tem chance, tenho chance. Quando eu vi essa nota, quando eu vi essa classificação, a classificação absurda, lá longe, longe, muito longe, eu fiquei chocada. Não foi banho de água fria, foi um banho de gelo puro. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou contar pra minha família? Como é que eu vou contar pra minha família? Depois que passou aquela sensação, aquele sentimento de ter ficado assim, parada, estatelada, paralisada, chocada. Aí eu fui buscar ver os convocados, né? Que foram esses 15 convocados. Qual foi a nota deles? E aí eu vi que os convocados estavam com a nota de 8 pra cima. De 8 pra cima, gente. 80 e pouco. De 8 pra cima. Aí eu pensei, caramba, a média é essa. E aí foi a partir daí que eu pensei, que eu foquei. Se eu tiver que passar, é com essa média. E aí foi quando eu comecei a entender essa questão de média, de corte, dar atenção a isso. Eu lembro que eu tava na rua quando eu vi esse resultado, com o jornal. E aí eu fui atrás de contar pra minha família. No dia, os meus pais estavam na casa dos meus avós, que é uma casa bem próxima, numa rua bem próxima à minha casa. E aí eu fui lá, no momento que eu entrei na casa da minha avó, tava minha avó, meu avô, meu pai e a minha mãe. E aí eles sabiam, acho que a minha mãe lembrava e tinha contado pra eles, que aquele dia era o dia do resultado, né? Eles me viram com o jornal na mão. E aí, eles, bem empolgados, assim, principalmente meu avô, virou e perguntou, e aí, tá aprovada? Porque eu já tinha falado que aprovada eu estava, né? Mas o ser aprovado é diferente do ser convocado. E eu falei, eu não passei. A reação de todos, foi... Eles ficaram assim, paralisados, assim, olhando pra mim. Não teve um, nem meu pai. Normalmente essa atitude poderia ser mais o meu pai fazendo isso. Nem o meu pai falou assim, eu já esperava. Ninguém falou isso. Todo mundo ficou incrédulo. Como assim você não passou? Eu falei, não passei. Aí minha mãe falou, não tem problema não. Você tá nova, tenta no próximo. Aí depois todo mundo, não, tenta no próximo, já tenta no próximo. E aí naquele momento, eu entendi que eles tinham mais fé em mim do que eu mesma. Mas isso me estimulou tanto. Eu lembro que eu acho que eu nunca comentei isso com nenhum deles. Meus avós já são falecidos. Naquele dia eu senti um estímulo muito grande. Eu recebi um estímulo muito grande. Justamente porque todos ali botavam mais fé em mim do que eu mesma. E assim eu decidi. Não, então, tô nova.
Pra quem não sabe, existe idades limites para concursos militares. E esse era não poder concluir, não poder ter 23 anos até a data do ingresso no curso de formação, ou até a conclusão do curso de formação. Algo assim. Quem quiser me corrigir aqui, se é até a data do ingresso ou até a data da conclusão do curso de formação, por favor, fique à vontade. E eu tinha só 17 anos, eu ia fazer 18. Teoricamente, eu tinha tempo suficiente. Claro que a gente sempre quer passar o quanto antes, né? Mas eu tinha tempo suficiente pra tentar quantas vezes fossem necessários. Eles me estimularam mais. A força que eu tive pra seguir tentando veio daquele dia. Daquele dia que até então eu tinha recebido um balde de água fria com aquela reprovação, com aquela não convocação. Aquele dia eu entendi que eu teria a força da família. Isso pra mim foi importante. Então é isso, a saga vai continuar. No próximo vídeo eu continuarei relatando pra vocês essa jornada e os perrengues que toda essa jornada teve, tá? Não perca, não perca. Tem babado também, vai ter muito babado, tá? Um beijo enorme pra vocês. Lembrando, se vocês gostaram da proposta do Perrengues Militares, se você está aqui ou caiu de paraquedas e gostou da proposta dos Perrengues Militares, não deixe de se inscrever no canal. Deixe o seu joinha, é muito importante pra quem está aqui desse lado fazendo esse tipo de conteúdo, porque fazer conteúdo, vídeo no YouTube dá trabalho. Então dê o seu joinha, dê a sua curtida, deixe o seu comentário de apoio, de elogio ou de crítica. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem, essa história. Compartilhe com seus amigos, no grupo de concurseiros, aonde você sentir. Fique à vontade para compartilhar. Se inscreva, deixe o joinha. Ative o sininho, isso, ative o sininho, vocês vão ver do lado de se inscrever o sininho, ative o sininho em todas para receber a notificação de todos os vídeos que o canal publicar. Por quê? Porque ainda somos pequenos, estamos na metade do caminho para monetização. E estejam comigo no próximo vídeo, ok? Combinado? Um beijo enorme, tchau!